Olá! Hoje nós vamos falar sobre alvará de construção, que é a licença que vai autorizar o início da sua obra. Este vídeo foi gravado no dia 23/11/2023, conforme a legislação vigente. Em caso de dúvidas, confira os canais de atendimentos na descrição desse vídeo. Nós já vimos aqui a consulta de adequabilidade para a construção, tem um vídeo falando sobre, e tem outros vídeos também falando sobre o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil e sobre a licença ambiental da construção civil. Agora, vamos para o alvará, é a quarta etapa, e é aquela licença que vai realmente autorizar o início da sua obra de maneira regular. As definições sobre o alvará de construção estão presentes em duas legislações, no Código da Cidade, que é a Lei 270 de 2019, e na Lei de Parcelamento e Uso-Ocupação do Solo, que é a 236 de 2017. O alvará, a emissão, ela tem validade de 5 anos, podendo ser renovada por mais 5 anos. Não há casos de isenção de um alvará de construção, caso você vá iniciar uma nova obra. Há casos de isenção de reforma, de ampliação, mas isso é um outro caso para um outro vídeo também. E o próprio alvará de construção, ele tem duas situações. Pode ser que ele seja autodeclaratório e pode ser que ele seja com análise. Hoje nós vamos focar no alvará que é autodeclaratório. No caso, as licenças de alvará que são com análise são protocoladas. E para você saber como protocolar uma licença, aqui na Selma, a gente também já tem um vídeo sobre isso, sobre como protocolar e acompanhar o seu processo. Ok? Então, vamos dar início à emissão de um alvará, um novo empreendimento. No nosso caso, vai ser um residencial multifamiliar. Estou aqui no canal Urbanismo e Meio Ambiente e clico então aqui em Serviços. No caso, é uma licença da construção. Então, clicando aqui e vamos para o alvará de construção, a segunda opção. Vamos fazer a simulação de um serviço autodeclaratório de emissão. Então, logo aqui na primeira opção. Para dar início, eu preciso primeiro fazer o login no Fortaleza Digital. Então, clico em fazer login, clico em Fortaleza Digital, coloco o meu login e senha. Tendo feito o meu login, vou procurar aqui o serviço de alvará de construção. No caso aqui em licenciamento da construção, é a primeira opção. Primeiro de tudo, eu preciso verificar os documentos necessários. Preciso reunir todos eles, ter eles em mão, em PDF, no caso, para que eu possa anexar durante o meu processo autodeclaratório. Depois desses documentos reunidos, eu vou solicitar o meu alvará de construção. Lembra que eu falei que esse é o quarto documento no ciclo da construção? Eu já tenho que ter em mãos a minha consulta de adequabilidade nessa etapa. Então, eu vou informar o protocolo. Quando eu clico nela, eu vou apenas aqui digitar a minha consulta. Preciso verificar se todas as informações estão realmente corretas, pois a área informada na consulta, na licença ambiental, no alvará e, por fim, no habites precisam estar todas alinhadas. Aqui, estando tudo ok, sendo um residencial multifamiliar, com área construída de 15.100 e também uma área de terreno de 5.000 metros quadrados, está tudo ok, vou começar o preenchimento desse formulário. É muito importante que o seu alvará, na verdade, trata-se de uma obra que ainda vai iniciar. Então, na primeira pergunta sobre qual o status da obra, o ideal é que seja uma obra não iniciada. Se você selecionar obra em andamento, o site vai lhe encaminhar para emitir uma regularização de obra. O segundo item é sobre se o seu projeto ele é acessível, se ele segue as normas que existem sobre esse assunto. Isso é de competência do profissional técnico que foi contratado para desenvolver o projeto arquitetônico, afirmar para a pessoa que está preenchendo o sistema. E é necessário, obrigatoriamente, que o projeto, de fato, seja acessível. Então, ele só vai seguir se você selecionar a opção sim.
Depois você precisa informar o número de pavimentos, incluindo o térreo, depois o número de subsolos, se haverá superfície metálica com área acima de 500 metros quadrados. Se você optar por sim, significa que lá na aba de documentos vai ser necessário apresentar um documento do Comar. Depois, pergunta se haverá L ponto no seu empreendimento, segue a mesma regra. Os documentos do Comar precisam ser emitidos diretamente com eles. Nesse momento, é preciso já ter essa documentação em mãos. Ele pergunta se há supressão de vegetação de porte arbóreo igual ou superior a 50 árvores. Essa é uma informação que precisa também ter sido informada lá na etapa de licenciamento ambiental da construção. Pergunta se haverá rebaixamento de lençol freático, também uma informação que também deve ser informada no licenciamento da construção. Pergunta se o empreendimento é incorporativo, se contém mais de uma unidade imobiliária. No caso, se você informar que sim, na aba lá de documentação, vai ser necessário também incluir o quadro NBR 12.721. Depois ele pergunta se haverá estande de vendas no mesmo terreno do empreendimento. Importante, caso o estande de vendas ele seja em outro terreno, será preciso apresentar a matrícula do terreno e a autorização do proprietário. E por fim, ele pergunta se há algum parecer técnico, físico ou online para associar a este alvará. Essa informação é só para que aqui a equipe interna, no momento que for monitorar a sua licença, tenha noção se já há alguma documentação sobre esse empreendimento, ok? Então, preencha todo esse formulário e depois clique em próximo. Aparecerá a aba de condicionantes. Leia todos esses pontos, porque é preciso estar ciente do que você precisará seguir em relação a essa licença. Depois de ter lido e compreendido, clique no tópico ali, concordo com as condicionantes. Chegamos então na aba de responsáveis. Primeiro que ele pergunta é sobre o proprietário do empreendimento. Nós estamos falando aqui de um residencial multifamiliar, ou seja, vamos imaginar que trata-se de uma construtora que comprou aquele terreno e vai iniciar a construção. Então vai ser um CNPJ. Eu clico em CNPJ, informo qual é o número dele e automaticamente o sistema vai identificar os dados dele cadastrados. Depois ele vai me perguntar se o proprietário do empreendimento também é o proprietário do terreno. Vamos considerar aqui que sim. Então, assim, o sistema já vai repetir, já vai reconhecer que as mesmas informações do proprietário do empreendimento é do terreno. E por fim, nessa aba, eu vou precisar informar os dados do responsável legal, ou seja, a pessoa física que vai se responsabilizar por todas as etapas, os trâmites, se receber alguma notificação, a pessoa que vai se responsabilizar por esse processo da licença. Assim que eu clico em salvar, o sistema já vai abrir uma nova aba, que são os dados dos profissionais envolvidos. No caso, é preciso informar profissionais responsáveis por 4 tipos de projetos: o projeto de cálculo estrutural, o projeto arquitetônico, o hidrossanitário e a execução da obra. Então, as etapas são informar o CPF e aí clico em pesquisar. Importante que todos esses profissionais, eles precisam ter um cadastro municipal aqui com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A gente já tem vídeo também falando sobre esse serviço, que ele é gratuito e online. Você pode pesquisar aqui para saber um pouco mais sobre ele. Então, no momento que eu informo o CPF, vai aparecer automaticamente o nome completo dessa pessoa e eu vou ticar, selecionar qual desses projetos ela está responsável. Pode ser que ela esteja responsável por um ou mais desses serviços, ou todos desses serviços. Vai depender o que o conselho dela, no caso do arquiteto, engenheiro, define que é de competência desse profissional poder se responsabilizar. Assim que eu preencho sobre esse profissional, clico em adicionar e ele vai automaticamente vir para essa tabela. Coloquei um profissional,
começam a informar o outro profissional até que todos os 4 tipos de projetos, os 4 tipos de serviços sejam preenchidos. Assim que eu informar, clico em próximo. Estamos na aba de edificação. Essa é a parte em que você vai comprovar o sistema que já emitiu as licenças anteriores, da licença ambiental, do plano de gerenciamento de resíduos da construção, também dos bombeiros, que é o projeto, a aprovação do projeto do sistema de proteção contra incêndio e pânico, que esse deve ser conseguido juntamente ao Corpo de Bombeiros, e também, se for o caso, se for um polo gerador de viagens, né, vai ser necessário também gerar um RIST, que é o relatório de impacto do sistema de trânsito. Então, quando eu informar todos esses números, eu vou conseguir dizer para o sistema que eu estou seguindo as etapas conforme necessário, ok? Uma outra observação dessa aba é que ele pergunta sobre a numeração do empreendimento, porque ele quer saber qual é a frente principal do empreendimento. Então, aqui, no nosso caso, eu identifiquei que foi esse PTU, com essa numeração, só dei uma opção. Então, nela, eu vou clicar nessa bolinha como, de fato, sendo a entrada principal. Depois de clicar em próximo, eu chego na aba de cálculos. Esse é o momento que eu vou informar o número de unidades desse meu empreendimento, o número de subsolos que eu vou ter. Essa informação eu já dei no início no formulário, também na licença ambiental, preciso reforçar aqui, certo? O número de frentes do empreendimento, aqui ele já entendeu que o lote faz frente para uma via, o número de pavimentos, que também é algo que eu já informei no início, o número de vagas e o número de edificações de torres. Tudo isso vai ser muito importante porque vai ser reforçado lá no Abitse. Depois que eu preencher, clico em continuar. Assim que eu preencher, ele vai abrir o quadro de áreas. E sobre o quadro de áreas, é importantíssimo que eu lembre o que a consulta de adequabilidade me informou sobre os índices urbanísticos. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. A consulta de adequabilidade tem essa cara e ela mostra para mim os recursos que eu preciso obedecer nesse IPTU, informa o que é uma via local, informa qual é o tipo de atividade, que foi um caso de uma consulta adequada, e na segunda página, os indicadores. Nesse momento do alvará, é o momento que o sistema vai verificar se você está respeitando esses índices urbanos, ou seja, o índice de aproveitamento, a taxa de permeabilidade, a taxa de ocupação. E no caso, ele não vai pedir para você fazer esse cálculo, ele vai pedir para você preencher essas informações e automaticamente ele vai fazer esse cálculo e verificar se está ok, de acordo com a lei. Então, em área de ocupação, aqui vocês vão vendo que ele vai abrindo umas caixas explicando sobre cada uma dessas áreas. Para saber melhor também sobre cada uma dessas áreas, você pode vir aqui nesse manual de licenciamento da construção. Vocês vão identificar a explicação sobre cada uma dessas áreas. Leia com atenção, busque compreender e caso não fique claro, venha para uma pré-análise, que é um atendimento que pode ser presencial ou virtual, para você conversar diretamente com o analista dessa área. As informações sobre a pré-análise estão aqui na descrição desse vídeo. Então, eu vou começar aqui a preencher essas áreas. Nós vamos ver como ele vai fazer esse cálculo automaticamente. Tendo preenchido todos esses campos e também essa canetinha aqui em editar, é importante que seja preenchida também. Quais são as tipologias desse empreendimento, assim como a área delas, as áreas não computáveis, a quantidade de unidades, tudo isso quando eu clico aqui em editar, é habilitada a edição. E assim que eu preencho todas essas áreas, eu clico em salvar quadro e ele reconhece que está ok se estiver respeitando os indicadores apresentados na consulta de adequabilidade. Então, estando tudo ok aqui, eu vou para a parte de recuos. Também é importante ser respeitada a consulta. Tanto os recuos do projeto, quanto do subsolo, quanto da própria torre e da piscina. Tendo salvo os recuos, chego na parte de altimetria.
E aqui é importante a gente ver essa imagem, essa. Há algumas altitudes e alturas que ele solicita. A altura de implantação, que é a altura do seu empreendimento a partir do nível do mar, a altura da edificação em si, que é o item B, e a altura da estrutura, que é aquela estrutura que vem até acima do seu edifício, ok? Então, para a prefeitura é importante o somatório dessas alturas para entender se está sendo respeitado o que é de altura naquela região do seu empreendimento. Então, preencha todas elas. Caso tenha dúvidas, há aqui esses pontos de interrogação explicando, e automaticamente vai ser calculada a área do COMAR, que é o somatório da altura A, B e C. Clique em salvar altimetria. Se você tiver necessidade de apresentar alguma autorização do COMAR, é justamente nessa página que vai aparecer o espaço para você fazer anexar o código que o COMAR lhe informa. E por fim, o sistema de esgotamento sanitário. Você precisa indicar se é rede pública, coletora de esgoto, ou se é uma solução individual de esgotamento sanitário, ok? Quando preencher tudo isso, clique em próximo. Chegamos na aba de documentação. Aqui, será necessário anexar todos esses documentos que têm um asterisco, que são documentos obrigatórios. Então, quais são eles? ART e RRT, que são os documentos de responsabilidade dos responsáveis técnicos, arquitetos e engenheiros e demais. O certificado do Corpo de Bombeiros, o projeto arquitetônico e o registro de imóvel. Então, anexe cada um desses documentos, clicando em cima desse tipo de documento e aqui em escolher o arquivo. Faça isso para cada um deles e clique em próximo, até chegar em rascunho. Anexei todos os documentos necessários, vou clicar em próximo. Chegando na aba de rascunho, é importante que você verifique as informações que estão nele e com muita atenção. Caso identifique algo errado, cancele e inicie o preenchimento do início. Estando tudo ok, clique em próximo. Aqui aparece a aba sobre o termo de ciência e responsabilidade, onde você está se comprometendo que todas as informações são verídicas. Então, leia, concorde e ele vai passar para a página final, que é essa da emissão. Veja que é importante que o responsável legal confirme o envolvimento nessa emissão de licença e todos os profissionais técnicos também confirmem, para só aí você conseguir habilitar a emissão do DAN, que é a taxa. Quando a taxa for paga, você poderá emitir o seu alvará de construção e também iniciar a sua obra de maneira regular. Então é isso, finalizamos aqui o alvará de construção. Acho que você percebeu que o sistema está de cara nova, mas basicamente o passo a passo é o mesmo. Nosso próximo encontro vai ser para falar sobre a BITSE. Deixa aqui nos comentários se ficou claro. Veja aqui na nossa descrição quais são os canais de atendimento da Selma para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Tchau, até lá!